Cilindro. Cilindro é o corpo limitado por uma superfície cilíndrica fechada e duas seções planas paralelas que cortam todas as geratrizes. Geratriz aqui, né, são as arestas laterais. As seções planas denominam-se base. A distância entre as bases é a altura do cilindro. No caso particular, está vendo aqui? Ó, no caso particular da superfície cilíndrica ser circular, o cilindro obtido denomina-se cilindro circular. Aqui são mostradas essas figuras. Nós temos na primeira figura o chamado cilindro oblíquo. Né? Repara, né, que a distância entre os centros, né, os centros das bases, O', é maior, né, O', tá vendo? O' é maior que a distância entre as bases. Aqui é um plano aqui é outro plano aqui. Né? A distância H. Né? No caso do cilindro reto, né, O', tá vendo aqui, é igual a H. Né? O' é igual a H. Aqui nós temos uma seção meridiana. Atenção, seção meridiana, né, eu tenho um plano aqui, vamos supor, um plano que corta o meu cilindro. Né? Essa seção ela contém, né, os diâmetros, né? E aqui é a minha chamada seção meridiana do meu cilindro. Tá? Quando a seção meridiana for um quadrado, no caso da figura, quadrado ABCD, é chamado, né, o cilindro é chamado de cilindro equilátero, né, porque a seção meridiana possui todos os lados iguais. No caso aqui, né, dessa figura, a seção meridiana é um retângulo. Aqui nós temos a relação entre áreas e volumes de cilindros semelhantes. Cilindros semelhantes. Aqui eu tenho meu raio R', e minha altura, né, H', aqui eu tenho meu raio R, minha altura H. B maiúsculo, tá vendo aqui? B maiúsculo é a base desse cilindro maior, as bases, né? E no caso B minúsculo, as bases dos cilindros menores. E nós já vimos que a relação entre áreas, né, é a relação entre comprimentos ao quadrado. No caso vai ser R ao quadrado sobre R' ao quadrado. E a relação entre volume, né, é a relação entre comprimentos ao cubo. Então vai ser R ao cubo sobre R' ao cubo. Essa é a relação entre cilindros semelhantes, a razão de semelhança. Bom, aqui nós temos o chamado cilindro de revolução. Cilindro de revolução. Aqui eu tenho um retângulo, vou colocar aqui, no caso, né, AB, aqui, ó, AB. Isso aqui é um retângulo, atenção, um retângulo. Né? Eu vou girar esse retângulo, né, em torno do eixo. Eu vou gerar uma superfície cilíndrica, tá vendo aqui? Vou gerar uma superfície cilíndrica. No caso, né, é o chamado cilindro de revolução. E é fácil ver, né, se eu decompuser, né, meu cilindro, né, no caso, né, aqui é o meu comprimento, né, no caso, eu coloco vamos colocar uma linha aqui, ó, certo? Uma linha aqui, né, e estico essa linha aqui, né, estico essa linha aqui. Aqui eu vou ter esse retângulo, né? Vou chamar aqui retângulo de EFGH. GH. Esse aqui é meu retângulo. Repara, essa aqui vai ser minha área lateral do cilindro. Né? O comprimento, né, do caso desse lado do retângulo é exatamente o comprimento da minha circunferência, né? Que é 2πr, certo? E aqui eu tenho minha altura do meu cilindro, que é a minha altura H. Então essa área aqui, né, essa área chamada área lateral, né, do meu cilindro, é dado por 2πr vezes H. Esse cilindro, atenção, cilindro reto, né, cilindro de revolução, certo? Então é 2πr vezes H é minha área lateral. Guardem bem essa fórmula, tá? Que nós vamos usar muito nos exercícios, né, essa fórmula aqui. Um fato interessante, né, que é óbvio, eu posso interpretar o meu cilindro, como sendo, no caso, né, a superfície obtida por um prisma em que o número de lados vai para o infinito. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse prisma aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou decompor, né, aqui em dois lados aqui, tá vendo? Repara, quando eu decompuser, né, no caso, multiplicando o número de lados por 2, o que vai acontecendo? Cada vez mais o arco vai se confundindo com a secante aqui.
né? Então, no caso, né, quando o número de lados do meu polígono, né, vai para infinito, né, isso aqui implica, né, o comprimento, né, desse, no caso das bases, né, elas viram o quê? Viram 2πr, né? 2πr, né? Vira a circunferência. Se nós vimos geometria plana, né, quando nós deduzimos a área do círculo, que o círculo é um limite, né, quando o número de lados do meu polígono vai para infinito. Certo? E aqui vocês podem ver, né, aqui a área, a base, né, no caso, quando eu aumento o número de lados, está vendo aqui, ó, quando eu aumento o número de lados, o que acontecendo? Cada vez mais meu arco vai se confundindo com a corda, certo? Então, o limite é a minha circunferência. Por isso que o volume do prisma, né, que é o volume do prisma, né? No caso, é a área da base do prisma, vezes a altura. Olha, a área da base, no caso, o limite, né, vai ser o quê? A área de quem? A área do círculo, né? A área do círculo é πr2 vezes h. Claro? Então, esse é o volume do prisma. E a área lateral, nós vimos que é 2πr, né, no caso, vezes h. Então, nós temos duas formas importantíssimas para o exercício. O volume, né, é πr2 vezes h, e a área lateral, né, é 2πr, né, que é o comprimento da circunferência, vezes h. Evidentemente que a área total, né, vai ser minha área lateral mais 2 vezes, né, a área da base, né, que as bases são iguais, né, são congruentes, tá certo? Aqui nós temos o volume, né, no caso, do tronco de cilindro, né, cilindro de revolução, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o meu cilindro aqui, ó, vou seccionar meu cilindro por um plano alfa inclinado, né? Então aqui eu gero aqui uma elipse. E é importante o seguinte, O'O', atenção, O'O', né, eu vou chamar, né, distância S. Tá? Eu vou mostrar aqui, né, em poucas palavras, né, que o volume desse tronco é dado pela área da base, né, pela altura S. Quer dizer, no caso aqui nem será a altura, será a distância O'O'. Olha só que interessante. Se eu corto aqui, eu vou formar uma região aqui, ó, abaixo, né? Ela está abaixo, essa aqui é uma região acima desse meu plano aqui. Eu vou colocar até na mesma, né, aqui eu tenho minha circunferência aqui, que é exatamente a minha circunferência aqui, certo? Está reproduzida aqui em cima. Repara que você vê melhor, ó. Aqui, o que eu tiro de volume aqui, eu coloco de volume aqui, certo? Então, é como se eu tirasse para cá, pegasse esse volume aqui, ó, e introduzisse aqui, ó, certo? Então, na realidade, né, o O'O' passaria a ser a altura, né, desse meu cilindro aqui, ó, certo? Que é exatamente, né, a mesma superfície da base, certo? Por isso que eu tenho que πr2 vezes S é meu volume do meu tronco. E aqui, repara, se eu fizer uma inclinação maior, ó, não tem problema, ó, aqui eu fiz uma inclinação maior, ó, certo? Quer dizer, meu plano, né, seccionou, né, uma inclinação maior, assim, tá? Cortei. Aqui não tem problema, ó. O volume daqui, ó, preenche exatamente esse volume daqui. Quer dizer, o que eu perco para baixo, eu ganho para cima. Então, por isso que eu mantenho aqui na minha horizontal, né, no meu olhinho aqui, ó, certo? Então, qual seria a área, né, desse meu cilindro aqui, ó? Aqui eu tenho minha horizontal, né, e aqui eu tenho minha área da base, né? Seria o que? Aqui meu O', né, certo? E aqui seria, no caso, né, a base do meu cilindro, né, a base, né? Então, o volume seria a área da base, né, vezes a minha altura, O', certo? Seria o volume do tronco. Isso aqui é importante, tá? Porque a inclinação não interessa, né? Porque o sólido, atenção, o sólido que eu perco aqui, né, pela inclinação, eu ganho aqui, né? Certo? Então, esses triângulos aqui são triângulos o quê? Congruentes, tá? São triângulos congruentes. Então, o que eu perco para baixo, eu ganho para cima. Então, é como se eu perdesse aqui, pegasse isso aqui e preenchesse aqui, né? Quando eu preencho aqui, eu mantenho o mesmo nível aqui, certo? Então, eu tenho meu O', né? Seria a altura, né, desse meu cilindro aqui, né? Que eu ganhei o quê?
pegando isso aqui, preenchendo isso aqui, colocando aqui, certo? Então, esse é o volume do meu tronco. A altura vai ser a distância, né, no caso, entre os centros das bases. Vamos ver aqui. Um cilindro de revolução tem 3 metros de altura. Então, minha altura do meu cilindro de revolução mede 3 metros. 3 metros de altura. E no caso, tá, o círculo da base tem raio 0,1 metro. Então, o círculo da base tem raio 0,1 metro. Calcular a área lateral e a área total. Calcular a área lateral e a área total. Então, vamos lá. Então, eu tenho, no caso, meu cilindro de revolução, né, tem 3 metros de altura e o raio da base igual a 0,1. Ora, primeiro, estão lembrados? Memorizem bem, né, ou então imagine, né, o cilindro, né, no caso, né, sendo transformado num retângulo. Né, num retângulo. Então, minha área lateral, né, vai ser 2πr vezes H. Né? É só imaginar o cilindro, né, só imaginar o cilindro, certo? Aqui, ó, o cilindro, e aqui, ó, né, no caso, ele está retificado. Tá, ó. Esse comprimento aqui é 2πr, né, e aqui é meu H. Certo? Então, a área lateral do meu cilindro é 2πr vezes H. Bom, então, observe que a área lateral, né, é só substituir os valores. Ó. Isso aqui vai ser igual, né, a 2π. O meu R é 0,1, certo? E meu H, né, é 3. Né? Então, fazendo essas contas, né, no caso, minha área lateral vai ser 0,6π. 0,6π. Não precisa botar unidades, por enquanto. Agora, porque essa aqui, né, que é a minha área lateral, essa que eu vou destacar aqui, ó, é 2πr, tá vendo? Vezes H. Agora, eu quero a minha área total, né? Então, minha área total vai ser igual à área da base, né, 2 vezes a área da base, né, mais, no caso, a área lateral, que eu já tenho o valor aqui, ó. Então, a área da base. Então, vamos calcular a área da base. A área da base vai ser igual a πr ao quadrado. Então, vai ser π, meu R é 0,1 ao quadrado. Então, essa minha área da base vai valer, né, no caso, 0,01π. Tá? 0,01π. Né? Porque 0,1 décimo ao quadrado é 1 centésimo. Certo? Então, agora aqui eu posso, né, calcular, eu tenho 2 vezes a minha área da base, que é 0,01π, mais a minha área lateral, 0,6π. Né? Fazendo a conta, certo? Eu vou ter, no caso aqui, né, vai dar 0,02, né, que é 0,02π. Né? Multiplicando, né, no caso, por π, né, o 0,6 e o 0,02, minha área total vai valer 1,95, no caso, metros quadrados. Então, assim, nós calculamos o primeiro exercício, na realidade, sobre cilindros. Tá? Então, vamos. Exercício número 2. Calcular o raio da base de um cilindro de revolução, cuja altura tem 1 metro e a área lateral 18,84 metros quadrados. Então vamos ver o seguinte, ó. Calcular o raio, né, no caso, calcular o raio da base de um cilindro de revolução. Então o cilindro de revolução, né, aqui eu tenho um retângulo, certo? Aqui eu tenho um retângulo, tá? E aqui eu vou girar, né, no caso o meu retângulo, né, em torno desse eixo, para ter meu cilindro de revolução, certo? Então o que diz o problema, né? A altura tem 1 metro, então meu H, né, H igual a 1 metro, altura 1 metro, né? Altura 1 metro. E no caso a minha área lateral, né, vai ser 18,84 metros quadrados, 18,84 metros quadrados. Isso aqui é a minha área lateral, certo? O que eu quero calcular, né, no caso, é o raio da base. Eu quero calcular esse raio aqui, ó. Aqui é meu raio, né?
Vou calcular meu raio. Então vamos ver, olha só. Qual é a forma da área lateral de um cilindro, né? A área lateral de um cilindro, né, vai ser 2πr, tá? No caso. Né? Então vamos ver aqui, ó. A área lateral, se você observar, essa aqui, a área, né, vai ser 6π, tá? 6π metros quadrados. Tá? Metros quadrados. Em vez da 18,84, eu coloco 6π, que é a mesma coisa. Então olha só, vamos calcular aqui, ó. A área lateral, ó, 6π, né, no caso, né, vai ser igual a 2πr vezes L, certo? No caso, L. Tá? Ora, no caso, né, o que eu vou ter? Esse aqui é um valor dado, certo? 2π, né, R, né, vou colocar aqui, em vez de L, RH, 2πrH. Então aqui, ó, eu cancelo aqui, ó, 6π com 2π, né, aqui vai dar 3, né, vai dar 3. O meu H, tá vendo aqui, ó, meu H é igual a 1, então meu R é igual a 3. 3 o quê? 3 metros. Né? Problema simples, né? Número 3. Tá? Vamos agora partir para o problema número 4. Tá? Partir para o problema número 4. Vou colocar aqui. Né? 1, 2, olha, problema número 3. Problema número 3. Problema número 3. Então vamos ver o seguinte. O que o problema número 3 diz? Olha só. A área total de um cilindro de revolução, então, a área total, né, de um cilindro de revolução, né, no caso, vai ser igual, tá, a 4, isso aqui é igual, né, a 4,3333, 4,3332 metros quadrados. É dado que a área total de um cilindro de revolução mede 4,3.332 metros quadrados. E o raio da base, olha só, o raio da base, todos os problemas são muito, muito simples, ó, igual a 0,3. Calcular a altura. Ora, de novo, atenção agora aqui, ó, a área total, nunca se esquecendo, né, vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Ora, a área da base, né, olha só, é dado o raio, tá vendo aqui, ó, é dado o raio. Então a área da base vai ser π, né, r ao quadrado, então vai ser 0,3 ao quadrado. Essa é a área de uma base, certo? Então a área de uma base. Então vamos lá, a área de uma base então vai ser 2π, 0,3 ao quadrado. Agora, vamos deixar essa conta para depois. Agora vamos ver a área lateral. A área lateral, né, vai ser 2πr vezes, no caso, né, H. Né? É só olhar, né, que a área lateral, tá vendo aqui, ó? A área lateral, né, essa área aqui, ó, tá vendo? É 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes, né, a altura. Isso aqui transforma-se num retângulo. Tá? Aqui eu chamo, né, de, no caso, né, circunferência retificada. Tá? É um retângulo. Então vamos lá, então a área lateral 2πr vezes H. Agora observa só, a área total ela é dada, certo? Ela é dada. O que está faltando para mim, tá vendo aqui, ó, é meu H. Então isso aqui vai ser, ó, 2π, o R eu tenho, né, que é 0,3, vezes H. Então pronto, ó, vamos armar nossa equação aqui, ó. A área total é dada, então eu escrevo 4,3332, que é a área total, igual a 2 vezes, atenção, ó, 2 vezes a área da base, ó, a área da base. Então é 2 vezes πr2, né? πr2, mais a minha área lateral, né? Que vai ser 2π, no caso, né? Vezes 0,3 vezes H. Certo? Então, essa aqui é a minha equação. A minha incógnita, repara, a minha incógnita é meu H. Isso aqui é uma equação simples, né, de primeiro grau. Tá certo? Então, aqui eu posso escrever assim, ó. Vou escrever para cá, ó, 2π, que multiplica 0,3 ao quadrado, mais 2π, que multiplica 0,3H, certo? Igual a 4,3332. Por
Porque aqui, repara, 2π, tá vendo aqui? Ó, o 2 multiplica o π, tá certo? No caso, tá? Então eu vou ter 2π, certo? Vezes, tá claro? Então tá simples aqui, tá? Vamos observar. Então aqui, né, vou ter 2π, né, r ao quadrado, tá aqui, ó, 2π r ao quadrado, mais a área lateral, né, certo? Que é 2π RH, tá aqui, 2π RH. Tirando o valor de H, né, então H vai ser igual, né, no caso, né. Aqui eu mandei, né, no caso, 4,3332, né, menos 2π r ao quadrado, certo? 2π r ao quadrado, né? Sobre, né, 2π vezes 0,3. Né? Equação simples de primeiro grau. Pego esse termo, né, mando para o lado esquerdo, né, com sinal menos, e o H vai ser, né, o que está do lado direito, vai ser 4,3322 menos, né, 2π 0,3 ao quadrado, sobre o que está sendo multiplicado. Então isso aqui vai dar H igual a 2 metros. Claro, problemas simples, são muito simples. Tá? O quarto exercício. O volume de um cilindro equilátero, atenção, volume de um cilindro equilátero, tá? Tem 16π metros cúbicos. 16π metros cúbicos. Calcular o raio e a altura. Calcular, né? Calcular o raio, né? O raio e a altura. Atenção agora aqui, tá? O que é um cilindro equilátero? Ó, tem que saber, ó. Cilindro equilátero, né? No caso, né? O plano meridiano, quer dizer, o plano, né, meridiano, tá? Ele é um quadrado. Ele é um quadrado. Então aqui, ó, aqui no caso, né, vai medir A, tá? Aqui vai medir A e aqui vai medir A, né? Agora atenção, ó, esse aqui é um cilindro equilátero, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é meu cilindro equilátero. Tá? No caso aqui, né, o que eu vou ter no meu cilindro equilátero? Tá vendo aqui? Aqui eu tenho meu cilindro, né, meu cilindro equilátero, tá? Aqui, bem simples, ó, cilindro equilátero. A única diferença aqui o quê? É que, no caso, né, a seção meridiana é um quadrado, cilindro equilátero. Então, observa só interessante, ó, aqui, ó, no caso, né, no caso particular do cilindro equilátero, ó, a metade aqui, tá vendo, ó, A sobre 2, né, vai ser o meu raio, né, e meu A vai ser a minha altura, certo? Então, olha só, ele está dizendo que o volume, né, o volume é 16π metros cúbicos, não tem problema. O volume é dado por quê? Ó, π R2 vezes H. Então vamos lá, ó, olha só. π R2, atenção, ó, π R2, no caso, né? No caso vai ser meu lado do quadrado, né? No caso, né, vai ser o lado do quadrado sobre 2 ao quadrado, certo? No caso, né? Então vai ser, eu vou ter, no caso, eu vou ter aqui, ó, V igual a πr2 vezes H, né? Aqui eu tenho meu H, certo? Então vamos lá. πr2, aqui é A e H. Então meu R, tá vendo aqui, ó, vai ser H sobre 2, né? Que é meu A, né? É H sobre 2. É muito fácil, ó. πr2, então vai ser assim, ó, H sobre 2 ao quadrado. Esse é meu raio. Vezes meu H, né? Certo? Então isso aqui vai ser igual, tá dizendo, é 16π, ó. 16π, viu? Agora eu vou cancelar o π, né? Me interessa o π aqui, ó. Cancelo aqui, ó, e cancelo aqui, tá? Aqui eu tenho uma equação, né, envolvendo o meu H, tá certo? Então minha equação envolvendo H. Então eu vou ter aqui, ó, H ao cubo, tá vendo? H ao quadrado vezes H, vou ter H ao cubo, né? Aqui, ó, H sobre 2 ao quadrado vai ser H2 sobre 4, né, no caso, né? Aí eu multiplico 4 pelo 16, né? Aqui, ó, aqui vai dar H2 sobre 4, né? H2 sobre 4, né? Multiplicando por H vai dar H3, Então isso tudo aqui é H3 sobre 4 igual a 16. Ó, meu H3 vai ser 4 vezes 16, que vai ser 64.
Se eu decompuser 64 em fatores primos, né, 64, né, repara só, olha só, vai ser 2, né, no caso, elevado a 6. Por quê? Olha só, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16, 2 à quinta é 32, 2 à sexta é 64. Né? Então, repara só, vou comparar aqui, ó, né? Meu H, ó, atenção, matemática elementar numérica, só olhar lá, ó. Então, meu H vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Né? Isso aqui é igual a 2 elevado a 6 sobre 3. Né? Isso aqui é igual a 2 ao quadrado, vai me dar 4. Certo? Então, meu H, no caso, né, vai ser 4. Ó, se meu H é 4, né, meu R, tá vendo aqui? Meu raio, tá vendo aqui em cima? Ó, meu raio é H sobre 2. Né? Então, 4 sobre 2, né, vai ser 4 sobre 2, então vai ser 2. Pronto. Então, minha resposta, né, vai ser aqui, ó, a altura, no caso, o R, né, no caso eu quero meu R, né, e quero a minha altura, é pedido. Então, a minha altura vai ser 4 metros, né, e meu raio igual a 2 metros. Certo? Então vamos passar para um outro exercício. A área da seção meridiana. A área da seção meridiana. Olha só como é importante saber as definições. A área da seção meridiana de um cilindro equilátero, ó, de um cilindro, estou dizendo que o cilindro é equilátero, atenção, ó, é equilátero. Então, no caso, né, a seção meridiana vai ser o quê? Vai ser um quadrado. Né? Essa área mede, né, 36 metros quadrados. Né? Então, aqui eu vou ter minha seção meridiana, certo? Minha seção meridiana do meu cilindro. Aqui, ó, seção meridiana do cilindro equilátero, né? Eu sei que é um quadrado. Né? Então, novamente, aqui é A, né? Aqui é A, certo? Essa área vai medir 36 metros quadrados. Evidentemente que meu A, né, vai ser raiz quadrada de 36, né? Então, meu A vai ser igual, no caso, raiz quadrada de 36. Então, o meu lado A, né, vai ser igual a 6. Ó, se meu A é 6, atenção, meu H, tá vendo aqui, ó, vai medir 6 também. E meu raio, né, vai medir 3. Vai medir 3. Eu quero calcular o volume, não tem problema. Volume, né, é π R2 vezes H, né, no caso. Né? Então vai ser π R2, né, o meu raio é 3, né, vezes o H, que é 6. Né? 6 vezes 9, no caso, né, vai dar 54. Então, meu volume, né, no caso, vai ser 54 π, né, certo? Metros cúbicos. Né? Se você substituir o π, né, por 3,14, então, o volume, né, vai ser igual a 169,56 metros cúbicos. São problemas simples, né? Que aqui está dizendo que o cilindro é equilátero. Se o cilindro é equilátero, né, no caso, a seção meridiana, tá vendo? Aqui está meu cilindro. Né? Eu quero calcular o volume, né? Certo? É meu cilindro. Então, se a seção meridiana, se o cilindro é equilátero, a seção meridiana é um quadrado, certo? Vamos passar agora para o exercício número 7. Tá? Exercício número 7. Vamos lá. Olha só. A área lateral de um cilindro equilátero, certo? Então, a área lateral, né, de um cilindro equilátero, ela mede 16 π centímetros quadrados. 16 π centímetros quadrados. Isso aqui é a área lateral de um cilindro equilátero, certo? Calcular o raio. Vamos aproveitar até o raio, né? Calcular o raio. Tá? Então, olha só, vamos aproveitar até essa figura aqui, né? O cilindro equilátero, o que acontece, né? O meu H, né, vai ser igual ao lado, né, do meu quadrado, da seção meridiana, no caso, né? E meu raio, né? Meu raio vai ser, no caso, o H sobre 2. É só olhar para aqui, né? O raio, né, é H sobre 2. Só que aqui minha área lateral é 16 π. Não tem problema. Qual é a forma da área lateral? A área lateral é 2 π
R, né, no caso, vezes H, né? Que é, se eu decompuser, né, se eu retificar esse meu cilindro aqui, né, tá lembrado? Ó, aqui eu vou ter minha área lateral. Isso aqui é minha área lateral, certo? O meu retângulo aqui vai ser 2πr, né, e aqui vai ser o H. Então minha área lateral é 2πrh, que é dado, né? Isso aqui é igual a 16π, né? É 16π, certo? É dado aqui, ó, 16π. Aqui vou cancelar o π, no caso, né? Aqui, ó. Cancela esse π, né? Com esse π. Posso cancelar o 2 também, né? Aqui, ó, o 2 também, ó. 2 por 2, 16 por 2 dá 8, tá? Então aqui, simplesmente, eu vou encontrar, né, uma forma fácil, né? Ó, R, tá vendo esse R aqui, ó, R, vezes H. Ora, H, tá vendo aqui, ó, é R sobre 2, né, certo? Igual a 8, né, que eu já cancelei. Daqui eu tenho que R ao quadrado igual, multiplicando em cruz, né, igual a 16. Onde meu R igual a mais ou menos raiz de 16, eu pego o mais, porque o raio é sempre positivo, né? Então R igual a 4. Ó, se R igual a 4, né, eu já achei a minha resposta aqui. Ele está pedindo um raio, certo? Suponha que eu quisesse meu volume, né? Meu volume, né? É πr2 vezes H, né? Suponha, eu não pedi, mas suponha que eu quero meu volume. É πr2 vezes H. Então aqui eu tenho que ter meu H, né? Se R é igual a 4, né? Aqui, ó, se R é igual a 4, tá vendo aqui, ó, meu H, né, vai ser 8, né? Isso aqui implica que H, né, vai ser 8. Então, se eu quisesse o volume, eu não pedi, mas suponha que eu quisesse, vai ser π R2, né, 4 ao quadrado, vezes 8, certo? Aqui vai dar 4 ao quadrado é 16, né? Então, meu volume vai ser 16 vezes 8, né? No caso, 8 vezes 6, 48, né? 8 vezes 1, 8, e 4, 12, né? 128 π, né, metros cúbicos, ou centímetros cúbicos no caso, né? Centímetros cúbicos, tá? Que é πr2 vezes H, meu H é 8. Isso por quê? Só porque eu disse, né, que no caso, né, a seção, no caso do número 7, né, a área lateral de um cilindro equilátero, só por isso. Dizendo cilindro equilátero, eu já tenho, né, que meu R, né, é a minha altura sobre 2, tá claro? A seção meridiana é 1 quadrado.